O que fazer nos dias em que acordamos e não estamos nos sentindo bem? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Nem todos os dias nós acordaremos felizes ou cheios de energia. Quem dera isso fosse possível. Sabe aqueles dias que vem o desânimo, vem aquele cansaço sorrateiro do nada? Que dá aquela vontade de chorar e a gente nem sabe qual o motivo? Que você queria ficar na cama e que ninguém te perturbasse naquele dia? Todos nós temos dias assim. Por mais que tenhamos fé, por mais que sejamos positivos, esses dias acontecerão. Pois é nesses dias em que a gente precisa estar mais vigilante, porque é aí que a nossa fé será testada. Aqueles dias em que a gente não está se sentindo bem, não importa se o problema é físico, se é emocional ou se o nosso espírito está perturbado, pois uma coisa afeta a outra, pois nós somos três: corpo, mente e espírito. E se um deles não estiver bem, vai afetar o outro. Então tem dias que a gente acorda e a gente nem sabe por que a gente não está bem. A gente não sabe se é uma questão física, se é o cansaço, se a gente está com alguma emoção que está nos perturbando ou se a gente está com o espírito agitado. Só que a gente precisa cuidar, porque às vezes a gente não sabe o que é. Então nesses dias em que a gente se sente desanimado, às vezes a gente não tem nem vontade de orar, não é mesmo? Nem as coisas mais prazerosas parece que vão nos alegrar. Meus queridos, hoje eu acordei assim. Como assim, Ana? Você pode me perguntar. Você é sempre tão otimista, tão espiritualizada? Pois é, pois eu sou humano como todos vocês. Eu acordei cedo hoje para preparar o conteúdo desse vídeo e o conteúdo não vinha, eu não estava me sentindo bem. Então eu orei, eu chorei, eu pedi para Deus sondar a minha mente e o meu coração, pois eu não estava me sentindo bem e não havia uma razão para isso, eu não sabia o que é que eu estava sentindo. Pois muitas vezes a gente não sabe por que a gente está se sentindo assim. No caso das mulheres, pode ser TPM, pode ser uma série de razões que às vezes afetam o nosso estado físico e emocional. Só que às vezes a gente não sabe o que fazer. Então é nesses momentos que a gente precisa vigiar e orar. Porque Deus, na sua benevolência, no grande amor que Ele tem por nós, Ele acaba nos trazendo a resposta todas as vezes que a gente ora. E Ele trouxe a resposta que eu precisava, porque eu precisava falar isso para vocês hoje. Mas eu precisava sentir na pele, porque é muito fácil a gente falar de alegria quando a gente está alegre, mas é muito mais fácil falar de tristeza quando a gente está triste, quando a gente não está bem e quando a gente está sentindo isso na pele. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós achamos que só nós temos dias assim, que outras pessoas não têm, ou às vezes a gente se sente fraco, vulnerável quando a gente se sente assim, mas isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que somos humanos. E foi para isso que Jesus se fez humano entre nós, porque Ele precisava sentir as dores que sentimos. Por isso, Ele nos entende tanto. E Ele também se entristeceu às vezes. Ele também chorou e Ele também pediu para Deus afastar dele o cálice. Ninguém no mundo sentiu tanta dor e ninguém amou tanto quanto Jesus, que deu a vida para nos salvar. Em Mateus 26, 36, 41 encontramos: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.
e voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Acredito ter sido essa uma das maiores lições que Jesus tenha nos deixado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pois é exatamente nesses dias em que não estamos bem, é que devemos orar, para que Deus seja nosso escudo, a nossa proteção. Nesses dias nós precisamos pedir para Deus sondar o nosso coração, sondar a nossa mente e arrancar de lá todo o mal que está tentando nos afetar. Pedir para Deus nos livrar de toda a tentação que está querendo nos desviar do caminho, dos nossos objetivos ou que está roubando a nossa energia. Pedir para Ele nos livrar do mal-estar que às vezes nos invade e que faz com que o nosso tempo não renda, que faça com que a gente se desvie dos planos que Deus tem para nós e que a gente se afaste do próprio Deus. Muitas vezes o inimigo chega sutil. Quando acordamos, coloca uma preocupaçãozinha aqui, outra ali na nossa mente, algo simples. E a nossa mente às vezes transforma aquilo numa tragédia. A nossa mente é composta por pensamentos e emoções, que é aquilo que a gente sente no nosso coração. É na nossa mente que acontecem as maiores batalhas. É nela que o inimigo se instala como um vírus para roubar a nossa alma, roubar a nossa paz. Por isso, nesses dias que a gente não está bem, a gente precisa se recolher em oração para fortalecer o nosso espírito. Nosso espírito é o ponto de contato com Deus. É onde percebemos a presença de Deus e criamos intimidade com Ele. Ao elevar o nosso espírito, nós conseguimos acalmar a alma e afugentar toda espécie de mal. Depois da oração, devemos nos entregar ao trabalho. Sabe aquela frase que o trabalho é o melhor remédio? Enquanto ocupamos o nosso corpo fazendo o bem, Deus cuida da nossa mente também. Depois da oração, entregue-se ao trabalho e faça isso com muito amor. Em Colossenses 3, 23, 24 encontramos: tudo o que você fizer, trabalhe de coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor você receberá a herança como sua recompensa. Você está servindo ao Senhor Cristo. Foi o que eu fiz hoje. Levantei, orei e depois disso tudo me entreguei ao trabalho. E essa história teve um final feliz. Depois de orar e entregar ao trabalho, eu passei a me sentir melhor. Ou seja, não há batalha que estamos enfrentando que Deus não vença por nós. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreve neste canal, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no nosso cabeçalho das nossas listas de tarefas. Tenha um dia abençoado por Deus e até amanhã.